uma única contribuição. Uma só contribuição pode fazer com que, em alguns casos, sua aposentadoria até quadruplique o valor. Esse foi um dos assuntos mais comentados na área previdenciária nos últimos dias, nas últimas semanas, pelo tema em si que é curioso e também pelo fato de o INSS ter ficado um pouco chateado com a divulgação disso. Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou falar para vocês o que é essa contribuição única e por que o pessoal do INSS está tão chateado. Essa questão da contribuição única ela nasceu com a reforma da Previdência. Para quem não acompanhou muito, em novembro de 2019, a gente teve uma alteração que mudou bastante a lei previdenciária, os critérios para se aposentar e tudo isso. Só que aparentemente nossos congressistas não fizeram o trabalho tão bem feito, eles deixaram algumas brechas, para falar a verdade, algumas crateras na lei, e com isso passa a ser possível, em alguns casos, não é sempre, mas em alguns casos, é possível que a pessoa venha a aumentar consideravelmente o valor da sua aposentadoria. E até se você acha interessante, você já pode ficar à vontade para curtir o vídeo, para compartilhar e até para se inscrever no canal para estar sempre ligado nas notícias sobre aposentadoria. Com a reforma da Previdência foi extinto o divisor mínimo. Isso é um conceito um pouco mais técnico, eu até às vezes não gosto de ser tão técnico nos vídeos, porque o pessoal acaba eventualmente se perdendo, mas para a gente entender da contribuição única, a gente tem que entender pelo menos a ideia do que era esse divisor mínimo. Então eu vou tentar simplificar, não abandone o vídeo. E para quem é da área, eventualmente eu vou deixar os artigos de lei na descrição do vídeo, se o pessoal quiser dar uma conferida e quiser se aprofundar de maneira mais técnica. Bom, para quem não conhece o critério de cálculo de uma aposentadoria, até às vezes tem pessoal que acha que a gente pega os últimos 2, 3 anos e faz a média e se aposenta, porque já foi assim, na verdade, mas há muito tempo já mudou. Então, basicamente, o INSS vai pegar suas contribuições de julho de 94 até o pedido da sua aposentadoria. E por que julho de 94? Porque foi quando a nossa moeda mudou para o real, certo? Então eles pegam essas contribuições, eles atualizam essas contribuições e a pessoa tem que ter pelo menos 60% dessas contribuições de julho de 94 para cá. Vou tentar explicar melhor para vocês caso não tenha ficado tão claro. Muitas vezes a gente trabalha, várias pessoas, claro, trabalharam nos anos 70, nos anos 80, certo? Esse tempo de contribuição, ele é considerado. Só que o valor pago, por exemplo, em 1985, ele não vai ser considerado para o cálculo. Então, quando eu falo desse 60%, é justamente isso. A pessoa tem que ter 60% do período contributivo de julho de 94 para cá. Eu vou dar um exemplo para vocês, acho que fica um pouco mais fácil. Vamos supor alguém que fez um pedido de aposentadoria em junho de 2014, para ficar bem fechadinho, um tempo ali, 20 anos, né? Então, de julho de 94 até junho de 2014, são 20 anos, ou seja, são 240 meses, correto? A pessoa desses 240 meses, ela tem que ter pelo menos 60% de julho de 94 para cá, ou seja, 144 meses tem que ser para cá. Tá, mas e se eu não tivesse esses 60%, que é justamente o divisor mínimo? Se eu, ao invés, nesse exemplo que eu dei para vocês, né, 240 meses, eu tenho que ter pelo menos 144 de julho de 94 para cá. E se eu tivesse 130, porque eu sou uma pessoa mais velha e a maioria das minhas contribuições foram nos anos 70, nos anos 80. Então, nesse caso, a pessoa poderia e pode se aposentar ainda, desde cumprir os outros requisitos, né? Ocorre que a pessoa ela teria uma espécie de uma penalidade no cálculo. Vejam que eu estou falando a coisa de forma resumida, tá? Quem quiser pode deixar algum comentário ou ler os artigos de lei que eu falei para vocês. Mas a pessoa tinha uma espécie de uma penalidade e essa pessoa ela teria um cálculo diferente. Ou seja, quando a gente fala em cálculo diferente, penalidade para o INSS, quer dizer que você vai ter o cálculo pior. Então, se você tivesse mais tempo, não tivesse 60% de 94 para cá, o cálculo do seu benefício, o valor da sua aposentadoria seria muito provavelmente um pouco menor. Tá, mas qual o objetivo desse divisor mínimo? Talvez alguém se pergunte.
E o grande objetivo é que a pessoa não se aposentasse com um valor de aposentadoria muito alto se tivesse muitas contribuições antes de julho de 94. Porque na prática é indiferente para o INSS se você pagou em 1985, se você pagou o mínimo ou se você pagou o teto. Não muda nada. Tem algumas teses que para mudar isso, mas enfim, a regra o INSS não reconhece. Então, se você tivesse muita contribuição antes de julho de 94 e muito pouca contribuição depois de julho de 94, então você não teria um benefício tão bom, porque o cálculo é sempre feito de julho de 94 para cá. Então, se você tem 3, 4, 5 contribuições, o INSS não consideraria isso, acabaria piorando um pouco o seu cálculo. Essa é a ideia. Então, com a queda desse divisor mínimo a partir da reforma da Previdência, não existe mais essa penalidade, digamos assim. O que acontece agora? Poxa, se eu tenho muito tempo contribuído lá atrás, sempre que eu falo lá atrás é antes de julho de 94, se eu tenho muito tempo contribuído lá e eu tivesse pouquinho tempo depois desse período, como eu falei para vocês, o cálculo era pior. Agora não. Agora o INSS vai fazer o cálculo com base nas contribuições depois ou melhor, a partir de julho de 94 para cá. Então, esse é o pulo do gato. Vamos imaginar, vou trazer um exemplo para vocês. Vamos imaginar uma pessoa, um homem, tá? Vamos imaginar um homem que tem 14 anos e 11 meses. É um exemplo, bem no extremo. Mas vamos imaginar isso. Então essa pessoa tem 14 anos e 11 meses de contribuição até junho de 94, certo? Para quem não sabe, para quem não lembra, o homem pode se aposentar normalmente, a regra geral, com 65 anos de idade e 15 de contribuição. Então esse homem do nosso exemplo, ele tem 65. Ele trabalhava de carteira assinada até junho de 94 e ficou faltando só um mês. Aí ele resolveu, não, agora eu fiz 65, agora eu vou fazer essa contribuição para preencher os 15 anos, correto? E agora que ele vai fazer essa contribuição, vai ser essa única contribuição que vai ser levada em consideração para o cálculo, olha só que legal. Então vamos supor o seguinte, se ele fizer uma contribuição de pegar uma guia, aquelas guias GPS, aquelas alaranjadas ou preencher pela internet, e pagar 20% sobre o teto, que vai dar cerca de R$ 1.286, ele com essa contribuição, ele vai garantir um benefício na casa dos R$ 3.800, certo? Porque, repito, essa única contribuição vai ser levada em consideração. Daí tem outras regras, porque com 15 anos ele não recebe o cheio e tal, mas então vejam vocês que dependendo do caso, a pessoa pode aumentar sensivelmente o valor do benefício. Tá, mas e pela regra antiga, se tivesse esse tal de divisor mínimo, como seria? Bom, na verdade, muito provavelmente o benefício seria de um salário mínimo, certo? Porque o INSS aplicaria aquela penalidade que eu falei para vocês. Não é que o INSS aplicaria, né, pessoal? Está na lei, o INSS é obrigado a aplicar. Não é que eles fariam isso propositadamente, né? Está na lei, eles têm que cumprir. Então, haveria essa penalidade no seu cálculo, certo? E essa penalidade caiu. Isso foi uma das coisas que a reforma da Previdência derrubou. Então, em virtude disso, a pessoa sem esse redutor, digamos assim, o benefício dela pode aumentar consideravelmente. Tá, e daí você talvez pergunte quem é que tem direito à aplicação dessa regra. Bom, acho que o primeiro passo a gente tem que ver quem é que não tem direito. Pelo seguinte, se você é o interessado, a pessoa que você conhece ou quem vai fazer o pedido de aposentadoria, se essa pessoa não tem nenhuma contribuição antes de julho de 94, ela não vai ter direito. Daí esquece porque essa regra não é para ela. Normalmente tem direito a essa regra as pessoas que têm bastante contribuição antes de julho de 94, certo? Então nesse caso, vale a pena, é difícil dizer assim, é impossível dizer assim no vídeo, olha, tem que ter tantos meses para ter direito e tal. Então, se você tem bastante tempo, antes de julho de 94, o ideal, o bacana, é que você procure um profissional da sua confiança para que verifique isso, porque esse profissional, ele vai fazer um cálculo para você, ele vai fazer uma simulação para você e vai dizer, olha, eu acho que vale a pena, essa regra é vantajosa, ou talvez vale a pena você contribuir mais uns 2 ou 3 meses ou 6 meses no valor de tal, no montante de tanto, para que tenha uma aposentadoria tal. Então você escolhendo um profissional qualificado, com certeza ele vai poder fazer esse serviço para você e daí vai te dizer se vale ou não a pena. E outra dúvida provavelmente que vai surgir é qual o valor que a pessoa vai receber. Talvez alguns pensem, vou fazer uma contribuição de R$ 1.200 e automaticamente vou ganhar R$ 4.000, certo?
E não, tá errado. Isso foi um exemplo que eu dei para vocês, foi um exemplo pontual. Então, mais uma vez, a importância de você escolher um profissional qualificado para que daí faça simulações, veja quais eram suas contribuições e possa lhe dar uma resposta daí sim bem precisa. E vocês devem lembrar que no início do vídeo eu falei que o INSS não tinha gostado muito dessa questão da contribuição única e eles fizeram uma nota técnica, vamos dizer, uma coisa oficial, né? Se manifestaram oficialmente sobre o tema e se mostraram preocupados, eles, INSS, com como a questão estava se desenrolando, porque muitos advogados anunciando a questão da contribuição única, citaram alguns escritórios de advocacia que estavam fazendo isso. Então, poxa, a meu ver, a atitude do INSS chega a ser até infantil, porque, na verdade, não se está propalando direitos que não existem, simplesmente a gente está dando ênfase a uma brecha que tem na lei, concordando ou não, ela está lá, então para que as pessoas saibam que tem do direito que elas têm, se o INSS não está informando isso devidamente e outras pessoas estão, eu acho que não pode se criminalizar a opinião, o esclarecimento da lei para outras pessoas. Então, a própria OAB se manifestou já contra o INSS, várias seccionais de OAB, eu até, se você quiser dar uma olhada, eu deixo nos links aqui na descrição do vídeo, a OAB de Santa Catarina, a OAB do Rio Grande do Sul, emitiram uma nota oficial contra essa nota técnica do INSS, que falava mal dos advogados, agora onde já se viu que alguns advogados estavam dizendo que a pessoa tem direito ao que está escrito na lei, que absurdo. O INSS aponta ainda algumas questões técnicas, porque contra essa contribuição única, eles falam da afronta ao equilíbrio do sistema previdenciário. Só que se há algum ponto técnico, me parece que isso eles deveriam reclamar direto para os deputados ou eventualmente fazerem um projeto. O fato é que teria que mudar a lei. Né? Não dá para dizer que as pessoas não podem saber disso ou não podem ser muito publicado porque eu não concordo com a lei. Isso não existe. Então, novamente, para fechar, se você acha que está nessa situação ou se um conhecido seu está nessa situação, procure um profissional qualificado e da sua confiança para que verifique se a pessoa, se você tem direito à aplicação dessa regra, que pode, em alguns casos, ser bastante vantajosa. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se foi, você pode curtir, você pode se inscrever na página e até ativar a sineta, porque daí você vai estar ligado em todas as informações e novidades sobre o direito previdenciário. Espero ver vocês na próxima semana. Um grande abraço.